Antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de fazer um imenso agradecimento a todos vocês que foram lá e acessaram o vídeo que eu gravei há 2 semanas a respeito de Amor Estranho Amor, de Walter Hugo Cury. Olha só, para um canal pequeno como o nosso, que ainda está aí formando o seu público e formando a sua identidade, poxa, mais de 12 mil acessos num único vídeo em tão pouco tempo, para mim é uma conquista. Mas fica a dica aí, 12 mil acessos, cara. Se cada um de vocês se inscreverem no meu canal, com certeza a gente vai crescer muito mais rápido. Então, antes de mais nada, deixa o seu joinha, clica no inscrever-se, badala a sineta para que vocês recebam as novidades, tá? Porque assim a gente cresce de uma maneira muito mais rápida, amplia essa teia de ideias, que é este canal Doni Correia, uma teia de ideias. Doni Correia sou eu, este que vos fala. E hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito de uma coisa que já tem me tirado o sono, assim, há algum tempo, né? Eu fico pensando, com uma casa, assim, tão bonita, né? Tão bem planejada, tão confortável, tão cheia de regalias, por que será que o Lucas resolveu ir embora de uma hora para outra? Não, ó, eu não tô falando, se vocês estão pensando, do nosso querido programa de TV aí, não é esse Lucas, não. Lucas é o nome do funcionário que trabalha na mansão dos De Nobili, né? E que é o empregado, o primeiro empregado que vai embora sem dar explicações no começo do filme O Anjo Exterminador, do nosso querido Luiz Buñuel. Por que eu escolhi esse filme para conversar com vocês hoje? Porque é um filme, apesar de completamente estranho, que deixa o espectador a ver navios se ele está procurando de fato uma explicação para tudo que acontece, né? É um filme que também é muito atual, diz muito sobre a atualidade. Quer dizer, na verdade ele vai sempre ser um filme atual. Veja só a temática, né? Para começar, Luiz Buñuel, como vocês sabem, é aí o pai do surrealismo no cinema, né? Já nos anos 20, quando ele faz ali com Salvador Dalí, na França ainda, Um Cão Andaluz e depois A Idade do Ouro, já sem o Salvador Dalí, mas com ideias que o Dalí deixou, a gente já vê aí a potência do surrealismo cinematográfico de Luiz Buñuel, né? As associações livres de imagens, né? De ideias, e aquelas ideias que vão se costurando, algumas delas eróticas, outras violentas, né? Mas tudo pendendo aí para esse tripé que sustenta o cinema do Luiz Buñuel, que é a morte, o prazer não cumprido e a aversão aos dogmas religiosos. E todos esses aspectos estão no filme O Anjo Exterminador de 1962. Para começar, esse filme é um daqueles que o Buñuel realizou na fase mexicana dele, uma fase maravilhosa da carreira que nos deu Viridiana, o próprio Anjo Exterminador, Simão do Deserto, enfim, A Morte no Jardim, né? Quer dizer, filmes emblemáticos que o Buñuel realizou na fase mexicana. Mais pra frente ele iniciaria a fase francesa dele, ou voltaria à fase francesa dele, com A Bela da Tarde, né, que é o outro filme maravilhoso. Mas do que se trata O Anjo Exterminador e por que eu comecei fazendo essa ligação com programas de confinamento? Porque em O Anjo Exterminador nós temos uma coisa muito interessante. Nós temos ali uma grande mansão, maravilhosa, como eu disse, muito bem equipada, muito aconchegante, que está recebendo um grupo de burgueses, um grupo de pessoas da alta sociedade para um jantar que acontece após uma noite no teatro, não é? Só que desde o começo do filme nós já percebemos que algo está errado porque todos os empregados da casa começam a querer ir embora, né? Quer dizer, eles não estão confortáveis ali dentro daquela casa e a única pessoa de fato que fica ali dos empregados é o mordomo, né? Que depois vai ficar claro pra gente que é sempre aquela pessoa que faz a ponte entre o populacho e a burguesia. Bom, ocorre
que esse jantar acontece, nós conhecemos todos esses personagens que estão ali visitando o casal De Nobili, né? Veja só, esse nome é muito simbólico pra gente. E por algum motivo inexplicável, quando acaba esse jantar, quando acaba o café, as horas passam de maneira muito rápida, né? Que das 10 da noite vai para as 4 da manhã. Isso é um aspecto característico do cinema do Buñuel, já vou falar um pouco mais sobre isso. E, de repente, eles não conseguem sair da casa. Né? Eles vão até a porta ali que divide o hall de entrada com a sala de jantar, mas não conseguem sair e vão ficando. E o Buñuel vai naturalizando isso. Na verdade, a gente não sabe por que eles não conseguem sair. Se é algum campo magnético, alguma força sobrenatural. Não tem nada a ver com isso. Né? O Buñuel não coloca pra gente a razão, primeiro, dos empregados quererem fugir e depois porque os nobres não conseguem sair daquela casa, né? E confinados ali naquele pequeno espaço, toda aquela cordialidade, todo aquele bom humor, toda aquela etiqueta da alta sociedade começa a ruir aos poucos, porque vai passando um dia, vai passando 2, vai passando 3, vai passando um mês, e aí todas as etiquetas e todas essas máscaras morais e éticas que nós carregamos o tempo inteiro para que a gente possa se relacionar com o mundo, vão caindo por terra e cada um vai mostrando exatamente aquilo que é. De repente a gente descobre que a esposa, né, nesse casal De Nobili, a esposa tem um caso extraconjugal com um dos convidados, que é um caso extraconjugal que vai acontecer num determinado momento ali na frente de todo mundo, ainda que meio às escondidas, né? Nós temos os outros personagens que um começa a colocar a culpa no outro. Não, foi porque você fez isso, foi porque você fez aquilo, você pegou o café na hora errada. Então cada um começa a colocar a culpa no outro, até que a coisa vai desmoronando, eles começam a passar sede, aí quebram a parede para furar um cano, e aí aquele desespero de todos eles ao mesmo tempo, um querendo passar por cima do outro para beber água. Nós temos umas imagens assim muito interessantes, por exemplo, de 2 carneirinhos que ficam passeando pela casa o tempo inteiro, e um urso também, né? E que essas cenas, elas entrecortam, na verdade, a narrativa sem dar muita explicação por quê. Na verdade, esses cordeiros, né, esses carneirinhos que ficam ali, justamente se afinam com essa ideia do Buñuel de sempre criticar as questões religiosas, né? Porque um desses cordeiros, na verdade, é capturado ali num determinado momento e ele vai servir de churrasco ali para aquelas pessoas que estão famintas. E é engraçado porque antes de executarem o carneiro, e aí a gente pode pensar no cordeiro de Deus, né? Quer dizer, naquele animal que expia os pecados dos homens, né? Eles colocam uma venda no rosto do carneiro para poder executá-lo, como se fosse uma pessoa condenada à morte frente a um paredão de fuzilamento, por exemplo, né? Não só isso, o próprio nome, o anjo exterminador, é um nome tirado da Bíblia. No Velho Testamento, esse anjo exterminador aparece em vários momentos, em vários livros ali, né? Êxodos, Reis, enfim, né? E é a imagem, o anjo exterminador na Bíblia é a imagem do justiçamento divino, ou seja, sempre quando Deus quer punir um pecador, ele envia o anjo exterminador. Então essa metáfora permeia justamente esse ambiente burguês em que o anjo exterminador vai despindo de vaidades e de máscaras sociais, como eu falei, essa burguesia para poder deixá-los à mercê da própria sorte. E o mais interessante é que nem quem está do lado de fora da casa, porque chega um determinado momento que as autoridades começam a achar estranho que aquela casa tá lá, ninguém consegue sair e ninguém consegue entrar também. A polícia não consegue entrar, eles mandam o menininho tentar entrar, mas o menininho não entra. Enfim, é uma coisa meio Kafka, meio André Breton, né? Então é completamente surreal a situação. Agora, mais surreal ainda é a forma como o Buñuel
estrutura essa narrativa, porque ele repete as mesmas cenas várias vezes. Por exemplo, logo no começo nós temos duas empregadas que querem fugir, só que elas não vão fugir pelos fundos, pela saída de funcionários, elas vão fugir pela porta principal. Então elas estão indo para a porta principal e tem que voltar correndo para se esconder porque o grupo de amigos dos De Nobili estão chegando, né? Inclusive o patrão, né, o senhor De Nobili, entra e grita: Lucas, Lucas, cadê o Lucas? O Lucas já sumiu, né? E depois pede pro pessoal subir a escada para poder ir para o local do jantar ali, né? Que eu já vou falar disso também, um pouco sobre essa coisa da geografia de Buñuel, né? Então, assim que esses homens, que essas pessoas, esses homens, essas mulheres sobem a escada, de novo as empregadas vão tentar sair pela porta da frente e voltam correndo outra vez, e de novo nós temos as mesmas pessoas entrando e repetindo a mesma cena, né? Inclusive o diretor de fotografia do filme, o grande Gabriel Figueroa, né? Uma fotografia linda, ele mesmo dizia que ele achava que tinha alguma coisa errada, porque ele assistia ao filme e via que várias cenas iam se repetindo em alguns momentos do filme. Não só isso, a geografia da casa vai mudando. Se vocês assistirem atentamente a esse filme, vocês vão perceber que a cada cena, a geografia da sala onde essas pessoas estão confinadas, ela vai mudando, quer dizer, a disposição das coisas vão mudando, dos móveis, dos quadros. No momento em que eles chegam, o jantar, insinua-se, né, que o jantar vai ser no andar de cima porque o anfitrião pede que todos subam, mas na realidade depois a gente vê que eles estão jantando na sala adjacente ao hall de entrada da casa. Portanto, não existe lógica dentro dessa narrativa de Buñuel. Isso é muito comum nos filmes dele e vai ficando cada vez mais sofisticado à medida em que ele vai evoluindo no cinema, né? Nos filmes mais adiante a coisa vai ficando cada vez pior. E na verdade, se a gente pega os últimos filmes dele, né, quer dizer, O Discreto Charme da Burguesia, O Fantasma da Liberdade, a gente vai perceber que ele já chega num grau de provocação do espectador que beira a loucura, porque as coisas elas nunca se completam, elas se repetem, mas nunca se completam, elas começam, mas não terminam, e sempre há a questão do desmoronamento social, psíquico, ético e assim por diante. E se a gente quiser fazer um paralelo com o nosso momento atual, nós vamos perceber que um dos elementos dessa tal de pós-modernidade é justamente a incompletude, a repetição, a dúvida, né? Será que a gente pode acreditar em tudo aquilo que a gente vê? E quando a gente coloca pessoas confinadas no mesmo espaço, pessoas que não se conhecem ou que se conhecem pouco, dentro de um espaço para interagirem, num primeiro momento tudo vai funcionar às mil maravilhas, mas com o passar do tempo e com o aparecimento de algumas privações, de algumas provas, de alguns testes, toda essa etiqueta, como eu disse, assim como no filme do Buñuel, acaba desmoronando, e o anjo exterminador vem para mostrar a cada um que na realidade nós somos animais que ainda apelamos ao instinto de sobrevivência, não é? Então quando você pega um reality show de confinamento, isso fica muito claro, porque além de tudo, esse tipo de programa é baseado em experiências de laboratório, com ratinhos de laboratório, né? Que são colocados ali num espaço, normalmente um espaço menor do que a quantidade de ratinhos, para ver como eles se comportam e se organizam, né? E depois você vai colocando estímulos, você dá recompensas, você dá privações, e os animaizinhos vão ali se comportando e se ajustando, e os cientistas então fazem ali as suas medições, as suas observações. Aliás, foi assim que foi criado o programa mais famoso de confinamento que a gente conhece e que a gente está acompanhando esse ano
com uma certa repulsa, não é? Como se nós olhássemos justamente o mundo social, a sociabilidade ruindo diante dos nossos olhos a partir do comportamento que as pessoas não conseguem esconder por muito tempo, por mais preparadas, armadas, cientes de que elas precisam conviver em sociedade. No limite, o Anjo Exterminador, assim como estes programas a que nós assistimos, mostram como funciona a sociedade de uma forma geral, não é? Eu recomendo muito que vocês assistam a esse filme, porque, como eu falei no começo, ele tem muito a dizer sobre coisas que estão acontecendo não só nos nossos meios de comunicação, travestidos de entretenimento, mas também na nossa própria vida, não é? Em que as coisas não têm muita lógica, em que as coisas acontecem de uma maneira imponderável e nós temos que concatenar tudo isso e dar o nosso sentido muito pessoal a eles, né? Então é isso, pessoal. Esse era o recado que eu queria dar para vocês. A dica, então, O Anjo Exterminador, de 1962, de Luiz Buñuel, um filme que ele não gostava muito, né? E um filme que encontrou com o Pagador de Promessas do Anselmo Duarte no Festival de Cannes de 1962. E o Pagador acabou consagrado. Eu espero que vocês tenham gostado e eu fico imaginando hoje à noite, assim, né? Já pensou se o Buñuel fosse o diretor do BBB, né? Ele assim, no ponto eletrônico lá pro Thiago, né? Jaime, dile a mamacita que é... Porque, além de tudo, o Anjo Exterminador mostra exatamente isso, né? Depois que essas pessoas conseguem ali meio que se livrar dessa espécie de confinamento que a gente não sabe de onde veio e qual força mantém isso, né? Eles ainda vão ter que lidar com algumas outras coisinhas ali antes que o filme se feche. Mas eu não vou falar porque não quero dar spoilers sobre essa grande obra do Luiz Buñuel. Fica ligado porque na semana que vem a gente vai ter uma série de novidades aqui no canal. Eu vou trazer para vocês algumas informações a respeito da periodicidade dos assuntos que nós vamos tratar e a gente vai aqui afinando a nossa teia de ideias, mas para isso eu preciso que você não só veja o vídeo, mas também se inscreva, badala o sininho e dá o seu joinha para ajudar o meu trabalho e para a gente fazer essa teia crescer. Volto logo, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.